Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar do guardião que trabalha comigo, o Tata Caveira, né? Eu vim do espiritismo, eu frequento um centro espírita e trabalho lá, desde 2010 que eu trabalho nesse centro. Esse centro eu frequento ele desde quando eu me entendo como gente, né? Minha família sempre foi espírita. Minha mãe foi um pouco da Umbanda, meu pai, mas depois eles foram para o espiritismo. Isso é uma história que eu conto depois. Então eu fui criado dentro da doutrina espírita, da filosofia espírita, e os centros que eu frequento sempre foram ligados à Federação Espírita. Então, como que pode um Exu trabalhar comigo espírita, né? E como que ele trabalha? É disso que eu vim falar também um pouco. E vou falar também um pouco da resistência que eu tive, porque dentro da minha filosofia religiosa é ensinado, não pelos livros e nem por pessoas sérias, mas algumas pessoas têm muito preconceito, e elas passam pra gente. Aí acontece de um guardião desse vir trabalhar e começa a acontecer as coisas, e aí? Mas é o que eu vou falar também, tá bom? Então eu, criado no espiritismo, em 2010, eu tive o primeiro contato com esse Exu. E eu vou explicar pra vocês como que foi, bem rápido. Eu fui projetado para fora do corpo, também não conhecia muito bem esse termo de projeção astral. E eu fui levado pelo índio velho, ele estava do meu lado. E aí nós chegamos em cima de um morro, e aí para baixo do morro era só neblina, e em cima ficava claro. Aí tinha uma casa lá, igual uma casa de fazenda, onde reúne a peãozada da fazenda. Então eu cheguei lá e tinha na porta um cara brasileiro, sabe, esses brasileiros com olho verde, que é eles chamam de galego lá, não sei se, eu não sei se essa palavra é ofensiva, se for eu peço perdão, eles chamam de galego. E ele era galego, né? E aí, ele era assim, ele tinha 1,60m, 1,65m. Aí eu cheguei perto dele, ele tava na porta, eu já senti aquela energia assim, sabe quando uma pessoa, ela é chefe, ela é igual quando você vai para o exército, sentia assim, que tava indo para o exército. Aí ele olhou pra mim assim, me cumprimentou, cumprimentei ele. Aí ele olhou pro índio velho do meu lado e falou assim: você, né, meu amigo? Quanto tempo eu não vejo você? Aí eu sei que o índio velho sorriu pra ele e falou assim: você só me apronta, né? Aí ele falou: você já fez a leitura no rapaz, né? Eu, leitura? O que é isso? Ele falou: aí ele falou assim: por que você não me traz um cara da Umbanda que já está acostumado? Você quer que eu trabalhe com ele, né? Mas assim, em tom de brincadeira, sabe? Aí o índio velho falou pra ele: você já está acostumado a fazer isso, não é a primeira vez. E eu fiquei naquilo, né? Aí quando ele olhava pra mim, eu sentia como se estivesse num quartel, que eu era aquele primeiro dia meu num quartel, e eu ficava com medo, né? Aí nós entramos lá pra sala, aí na mesa nós sentamos lá. Aí eu olhei pro cara assim, eu falei: né, eu vou trabalhar com o cara. Eu já sabia o que ia trabalhar com o cara, mas pra mim era um mentor espiritual. E é um mentor, na realidade, mas pra mim era um mentor que o espiritismo tinha me ensinado. Aí ele falou: vamos lá pro campo pra mim ver como que você trabalha. E essa história que eu vou contar aqui, eu já contei no outro vídeo, porém eu vou contar de um jeito diferente. Então, ele foi com a equipe dele, essa equipe dele, inclusive, era todo mundo com aparência de ser humano na equipe dele, que eu via. Igual a mim, né? Assim, né? Negro, branco. Aí, eu olhei assim e falei: vamos, né? Aí ele falou pra mim: você vai lá na frente, nós chegamos no umbral, você vai na frente avisar o pessoal que tá lá atacando essa cidade no umbral que a gente vai entrar quebrando. Falei assim, esses caras, né? Mas aí eu vi que era sério, porque é uma energia muito séria, quando eles falam muito sério. Nós vai entrar quebrando, nós vai pegar lá e vamos entrar. Não é essa linguagem que eles usam, mas eu senti que eles iam entrar, que eles eram um grupo que iam entrar, não ia conversar, que eu era a última opção de conversar. E eu cheguei lá na frente, comecei a conversar com o pessoal e falar: ó, tá vindo coisa aí, tá vindo. Na minha cabeça eles iam vir, os mentores iam vir, igual fala no espiritismo, ia ajudar o pessoal. Falei assim: estão vindo aí, e eu sou a última pessoa para avisar. Desculpa. E os caras que estavam dominando aquele vilarejo lá no umbral, sararripa, não falam palavrão aqui de mim. Daqui a pouco ele começou a vir, eu falei: ele tá vindo. Só que ele começou crescendo, assim, eu vi ele vindo e ele foi crescendo, ele virou uma caveira medonha, cara.
E não é a caveira encurvada que eu falo no meu vídeo. A caveira encurvada aqui trabalha com o candomblé, com todo respeito. Ele não. Ele virou uma caveirona, ele era o chefão maioral da falange dele lá, né? E aquela caveirona, aquela roupa, aquela mortalha nele, assim, aquela roupa de morte. Na hora que eu vi aquilo, e os caras começaram a se assustar também, começou a correr. Aí abriram um portal de luz na frente, que era para esse pessoal já ir pro portal para ir pra triagem. Lá eles iam caminhar. Só que eu queria passar na frente, de tanto medo que eu fiquei. Eu saí correndo e falei, Jesus Cristo, meu, me enganaram, é um demônio, né? Um ser das trevas, né? Fingindo que era mentor. E eu saí correndo, atropelando os caras que tinham que atravessar o portal. E eu batia no portal, parece que tinha uma parede, eu caía para trás. E os caras passavam um, passava dois, eu tentava correr. Aí eu comecei a rezar, meu Deus do céu. Eu comecei a rezar o Pai Nosso, depois eu misturei Ave Maria, aí eu comecei a chamar Brogotá, Itaporã, Índio Caiapó, Jerônimo. Aí passou todo mundo e ele chegou aquela caveirona. E a turma dele atrás, tudo de caveira também. Inclusive esse colega meu que trabalha, que desencarnou, tá nessa falange. Ele tá como aprendiz, ele chegou também. Esse colega meu que foi assassinado, que eu falo que ele seguiu a vida torta aqui no plano físico. Aí eles chegaram e eu com medo do canal, me chamando Brogotá, Itaporã, de Caiapó, Jerônimo e Pai Nosso que saiu no céu, já começava com Ave Maria, com medo. Aí ele se virou de novo ser humano, ele falou, poxa, Ângelo. Aí ele ficou sério, ele não riu, mas só que o meu colega, quando ele virou ser humano, ele olhou pra mim assim, ele começou a rir. Assim, ele deixou um clima muito engraçado. Foi a primeira vez dele vendo uma situação daquela, encarnado que tava junto, ficou com medo, não sabia o que era aquilo. E eu rindo, e ele colocou a mão na barriga, caiu no chão rindo, e eu fiquei com raiva. Falei, se esse cara tá tirando sarro de mim, eu falei, quem é você ficar tirando sarro de mim, seu tranqueira? Aí ele falou assim, rapaz, você é o medroso do caramba. Aí eu falei, eu sou mesmo, mas ele falou não pra ofender, ele falou rindo. E o mentor tinha toda a chance de rir, todo mundo rindo lá, e ele sério. Ele tava querendo dizer pra mim assim, que é sério o negócio, né? E os outros rindo, porque foi engraçado demais, nossa. Aí eu fui para o corpo, quando eu acordei, eu falei, caramba, meu, esse mentor aí não é mentor não, eu tô me enganando, né? Aí, onde eu falo, o que foi ensinado pra mim dentro do espiritismo, começou a vir. Eu falei, caramba, meu, não tá batendo com o que ensinaram, né? Não é mentor. E começou a acontecer essas coisas assim. E aí teve uma vez, isso aí foi uns 2 anos depois, acho que 1 ano depois, eu tava numa situação, eu fui capturado na projeção astral, e eu não conseguia voltar pro corpo físico, e ele veio me resgatar, ele incorporou em mim, e começou a dar uma gargalhada lá, e quebrou as paredes onde eu tava, as correntes soltou, e aí os caras, ele falou pros caras incorporar, pode correr, eu vou pegar, e pegou um por um, mas não pra bater, né, pra levar. Aí ele falou pra mim, tá vendo que você não pode ficar andando em qualquer lugar, você tem pessoas que querem seu mal aqui, então você tem que subir a frequência, ficar na frequência boa, não deixar cair a peteca, né? E aí ele me jogou na cama, e eu acordei aqui. Aí eu falei, mas quem é você? Assim, não com raiva, eu falei, mas quem é você que tá aparecendo? Ele falou, pode me chamar de Tatá. E deu uma gargalhada assim. Nessa gargalhada eu tava com medo, eu parei de sentir medo, me senti uma paz de espírito. Ele alinhou meus chakras com a gargalhada e sumiu. E aí volta e meia ele trabalha comigo. Depois que a gente conheceu a apometria e começou a trabalhar aqui, aí sim ele começou a trabalhar comigo. E aí eu fui tirando aquele preconceito meu. Tem que tirar o preconceito. E as pessoas estão tendo um ótimo resultado, estão tendo cura espiritual. Então eu estou evoluindo e estou aprendendo muito. Então essa foi uma das experiências. Agora eu quero falar da gargalhada, que eu tive um curso lá no astral. Eu vou chamar aqui de curso de Exu, mas eu não tenho certeza se o nome era esse. E a respeito dessas gargalhadas que os espíritos de luz dão e os espíritos das trevas. Tá bom? Vamos lá então, para me falar sobre isso. Bom, eles mandaram eu estudar muito magnetismo humano, né? O mesmo chamava de magnetismo animal. Ele mandou ler tudo e começar a praticar, estudar um pouco das técnicas de Mesmer. Os espíritos pediram para mim estudar isso porque a gargalhada estava ligada também ao magnetismo e usar muito esse conhecimento. Então na aula que a gente teve, o professor começou a explicar, foi um preto velho, olha só, o Exu,
ele pode, quando ele vai evoluindo, que não precisa de reencarnar mais, ele escolhe lá a linha que ele quer seguir. Se é de preto velho, se é de caboclo. Então foi um preto velho, que já foi Exu. Ele não falou o nome para nós, mas lá ele estava explicando sobre a gargalhada. Ele falou assim, ó, um espírito que usa a gargalhada para poder movimentar a energia, ele pode ser um espírito bom, que faz cura, que faz libertação, que faz proteção, abre caminho, ou pode ser um espírito das trevas, né? Que é bloquear, que é acessar seu mental para trazer trauma, tudo. Então existem os dois lados. As trevas elas fazem karma, porque existem leis que regem o universo, né? Não só o planeta. Então, se ela faz errado, ela tem a responsabilidade dela ali. Então ela não é só ir fazendo errado e vai dando certo. Não é assim que funciona o universo. E os espíritos de luz, eles seguem uma linha, uma ordem, eles seguem uma linha de comando. Então eles não interferem na vida dos outros sem permissão, sem uma autorização dos superiores. Eles não fazem resgate só porque são abaixo super-herói neles ali. Eu vou fazer um resgate igual nós encarnados que temos essa mania. Coitado daquele espírito, eu vou dar um passo nele. Tudo deles é programado pelo plano espiritual. Eles seguem uma linha de comando. Então, começou aí já. Agora vamos falar da gargalhada. Quando uma pessoa ela fala, o laríngeo dela, o chakra laríngeo dela já começa a mudar as energias. Porque o nosso chakra laríngeo está funcionando, independente se a gente estamos falando ou pensando. Mas quando a gente fala ou a gente pensa, ele vai, conforme, vamos supor, se você está pensando em coisas boas, ele está se iluminando ali de coisas boas. O seu corpo físico está, as glândulas ligadas a ele, está começando a produzir os hormônios que vai beneficiar o seu corpo físico. Então, quando você treina o chakra laríngeo, com ele você consegue magnetizar, você consegue aplicar passe com o nariz, só com o nariz você consegue ativar os outros chakras. Então o que acontece? O Exu ele é treinado, inclusive tem gente que é Exu encarnada dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, dentro da igreja dos evangélicos católicos, tem um monte de Exu encarnado aí. Então eles treinam essas pessoas dentro de uma situação muito tenebrosa, muito ruim, manter a frequência usando a gargalhada. Existe um ditado que eu já ouvi um cara falar, um cara de outra religião falar: sabe por que o guardião dá risada? Porque ele é melhor rir do que chorar. Isso é conversa fiada. Nada que é feito por um anjo guardião é à toa. Tudo dentro da cura. Se ele é um espírito que abre caminho, é dentro daquilo que ele faz. Se ele é um espírito que ele faz igual o policial, ele faz a proteção, é para proteção. Se é um espírito, e Exu faz cura também espiritual, é para cura, igual diz. Se é para libertar, é para libertar. Então tudo tem um propósito, não é nada à toa. Não é nada, não é por isso. Então, dentro de um sistema, dentro de uma projeção, ou inserida ali no inferno, né? Lá no astral, lá naquelas camadas infernais, eu vou falar assim, ele se mantém ali em vibração, ele mantém no controle usando o magnetismo só da gargalhada. Eu vou usar como exemplo de uma situação que eu estive em uma projeção. Nós estávamos num ponto de apoio, num umbral grosso, eu vou falar umbral grosso, num lugar ruim. Lá aparece espírito com forma de bode, e os espíritos entram na pessoa igual rápido, entra na pessoa e suga toda a energia, a pessoa cai no chão desvitalizada. Então lá, quando eles tentaram atacar lá, eu estava lá. Eu sabia que poderia sofrer ataque. Só que os Exu, o rapaz encarnado foi tentar dar um passo, porque a gente só pensa em passe, mas é bom. Aí o Exu, esse espírito apareceu segurando as duas mãos do encarnado desdobrado e tentou sugar a vitalidade dele. Só que o Exu já catou e incorporou no cara e deu uma gargalhada. Na hora que ele deu uma gargalhada, eu olhei no olho da entidade trevosa que estava na mão do encarnado. O medo, viu? O medo no olho dele. Imagina um demônio que trabalha na velocidade da luz, aparência de bode branco, sem pelo, coisa horrível. Ficar com medo de um Exu, um guardião. E o
cara segurando ali, o Exu deu aquela gargalhada, acabou o mundo pra ele perdeu toda a força. E aí ele não conseguiu tirar a energia do rapaz e foi cercado. E ali eles começaram a flutuar, parecendo que não tinha gravidade, esses espíritos, só os espíritos. Só com uma gargalhada o Exu fez isso. E aí eu senti a energia do Exu. É uma energia que ele sabe trabalhar qualquer energia, só com a gargalhada. E ficou aqueles espíritos trevosos flutuando, não conseguia voltar. E o portal que abriu para eles entrar ficou tentando fechar, e o Exu com a gargalhada se manteve ele aberto, e ele fez assim, ó, parecendo que estava criando e rindo, dando gargalhada. Criou um pontinho de energia e jogou lá. Aí ele mentalmente ele fez tudo isso em questão de segundo. Ele falou pra mim e pra um monte de gente, ele falou assim: eu só tô pegando a assinatura energética de quem fez isso, quem é o mestre deles. Já peguei, já sei quem é. Aí ele fez assim, ó, aí deixou o portal fechar e os outros ficaram. E ele fez um campo de força e abriu outro portal e levou os caras. Ele se desacoplou do encarnado. Aí falou: pode continuar o trabalho. E não é pode no orgulho, né? É com firmeza mesmo, é uma coisa certa que você fala: meu Deus, aqui eu tô seguro. E aí então, esse é o exemplo que eu trouxe. Aí o que acontece? Dentro da onde eu tive a minha cultura religiosa, quando o espírito dá gargalhada, ele é desequilibrado. Fala assim: ele deu gargalhada, por que tá dando risada? É um desequilibrado? Certo? Então aí já vai de encontro à cultura que eu tive. E eu tive que quebrar todos esses tabus para aprender isso que eu estou passando para vocês. E aqui eu venho compartilhar porque a gente apanha e aprende. E aí a gente fala assim: eu não quero que as outras pessoas sofram igual eu, ou então criem uma dificuldade que eu criei. Então eu venho aqui compartilhar com vocês a respeito de Exu. Sou médium que trabalha no centro espírita ligado à federação. Lá eu trabalho, eu gosto de trabalhar, gosto de ser espírita. Lá eu vou lá para trabalhar com eles. E com o meu Exu eu trabalho aqui em casa. É lógico, ele vai comigo onde for. Não importa se quem vê, ele fala: eu tô vendo um preto velho do seu lado, eu tô vendo um europeu. Eu sei quem é que tá lá. Eu sei quem é. Eu sei que quando ele quiser dar uma gargalhada, ele vai dar. Ele também respeita os lugares que ele vai. Como se diz, não quer obrigar ninguém a nada. Esses espíritos não quer obrigar o cara de outra religião a aceitar ele. Ele quer só trabalhar. Tá joia? Um abraço a todos.